uma atuação muito firme, né? Muito convincente do Cruzeiro, dominante. Sai com 2-0 diante de um adversário aqui que tem uma derrota somente, tinha uma derrota, que era para o Palmeiras. O Cruzeiro com 2 baixas importantes, o Fagner não pôde. Isso torna a vitória ainda mais satisfatória, ainda mais especial, uma vitória de um grupo que vai entendendo cada vez mais o que você quer nesse time do Cruzeiro. Boa noite. Boa noite. Bem, acho que foi uma vitória amplamente justificada pela primeira parte. Sabíamos que só tínhamos tido 2 dias de recuperação depois do jogo do Vila Nova. Sabíamos que o adversário estava mais fresco e o nosso plano de jogo era entrar forte, muito forte na primeira parte. E acho que na primeira parte pecamos ainda na finalização, porque se fôssemos melhores na finalização, saímos com um resultado ainda mais volumoso. Em relação à segunda parte, gerimos um pouco alguns jogadores que também demonstraram alguma fadiga e acho que acabamos por ganhar bem. E acho que toda a gente está de parabéns. Volto a referenciar que somos mais do que 11, somos um grupo de trabalho. Hoje uns não estão presentes, no próximo de quarta-feira vão estar outros presentes, a seguir no domingo vão estar outros presentes, e isso é a nossa forma de trabalhar, porque acreditamos em toda a gente. Mister, parabéns pela vitória. Eu queria te perguntar um pouquinho sobre a importância dos seus volantes, vamos colocar assim, né? O Lucas Silva e o Romero, até na construção ofensiva, né? A gente vê muitos passes nas costas aí da última linha do próprio Fortaleza, partiram dos dois. A construção e esse encaixe desses 2 atletas do seu meio campo. Sim, com certeza que o coração de qualquer equipa é sempre o meio, seja 2 ou 3 volantes. É importante nós construirmos através das nossas ideias. Nós preparamos o plano de jogo dentro de uma construção, utilizando sempre o espaço no lado oposto do campo, que sabíamos que este Fortaleza pressionava muito no corredor, com a equipa toda junta, e isso facilitou-nos a nossa circulação, principalmente no lado oposto. E depois, até o Fortaleza hoje não teve tanto como habitualmente. Ele normalmente tem uma linha mais de fora de jogo e hoje baixaram mais. Sabíamos dessa situação, quisemos explorar, e eu acho que acabamos por fazer bem. E não tenho dúvidas que esta primeira parte foi a primeira parte talvez que criamos mais situações de gol desde o início do campeonato. E pronto, aqui volto a referir, a equipa está extremamente cansada. Foi 3 jogos extremamente fortes, e principalmente 3 jogos nestes últimos 3 dias, 2 jogos dos últimos 3 dias de um caráter importante, que era o jogo da Taça fora com o Vila Nova, que foi um jogo também difícil. Hoje outra vez um jogo fora, as viagens, e acho que os jogadores deram uma resposta muito gratificante para mim e gratificante para todos os torcedores. Ô Leonardo, aonde foi que você conseguiu vencer esse Fortaleza hoje? Qual foi o ponto mais fraco que você utilizou para essa vitória? Acho que a vitória foi a competência dos meus jogadores, que provocaram com bola, principalmente a última linha defensiva do Fortaleza. Tivemos uma primeira parte, pressionamos na perda e também não deixamos o adversário reagir e fazer o seu jogo direto que normalmente faz. E pronto, a nossa capacidade dos nossos jogadores hoje tiveram muito melhor do que os jogadores do Fortaleza, e foi esse o grande ponto que levou à diferença entre as duas equipas, principalmente na primeira parte. Jardim, hoje você veio com o Marquinhos para a vaga do Wanderson. Você tinha uma bala aí para usar nessa história. Como que você conduziu esse processo? Mudou alguma coisa no cenário? Não, o Marquinhos é um jogador que eu gosto, mas infelizmente não tenho tido tempo de o avaliar corretamente, mas é um jogador que tem tido uma postura extraordinária em termos de grupo, em termos de trabalho. Ele sabia que eu não tinha gasto essa última bala, porque
Tínhamos conversado sobre isto, a possibilidade de termos de fora alguns jogadores, podia abrir uma hipótese para ele jogar de início, e foi isso que aconteceu. Ele já estava preparado que isso podia acontecer, jogou bem, fez aquilo que eu pedi, e ele está de parabéns porque provou que pode ser um jogador importante no futuro do clube. O Mister, sobre até o Gabigol, né? O Gabigol, dá para falar que tem um pouco da sua forma de ver futebol, né? Porque a gente conheceu o atacante do Flamengo que fazia gol, finalizava, enfim, vem para o Cruzeiro e nessa sua construção de ideia é um cara que, por exemplo, fez a do Matheus Pereira. Queria que você falasse um pouquinho do comportamento também do Gabigol na partida, com passes, construindo jogadas, por favor. Não, o Gabriel foi um jogador que sempre esteve integrado naquela equipa que para mim é o base, que é os jogadores mais importantes que eu tenho utilizado, não só 11 jogadores, já vos disse isto, mas aqueles 17 jogadores que têm sido mais utilizados, é um jogador que pertence a essa base. Com certeza que agora, com algumas mexidas que houve, ele jogou, e ele está a se esforçar para, dentro deste modelo, ser cada vez mais rentável e importante. E fico satisfeito que é mais uma solução que nós temos dentro de um grupo, que aos poucos estão aparecendo as soluções. Eu já tinha-vos disse isto, que hoje em dia é mais difícil contratar jogadores do que era há 3 meses atrás. Porquê? Porque muitas das soluções têm aparecido dentro do grupo. Obrigado, Mister. Legal, palavras então. Obrigado a você.